Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero pedir lá atrás, o pessoal que está lá no Data Show, que quando começa a cronometrar, tá? Então quando começar a aparecer, não é esse não, esse é a Face Adorada, esse eu não vou cantar hoje não. Quando começar a aparecer o primeiro slide, começa a cronometrar. De 15 em 15 minutos, alguém levante a mão para mim. Está aí, meus irmãos, o Espírito Santo, hoje é dia do Espírito Santo, Espírito Santo 1. Não está, Guilherme, só corre lá. Achou? Glória. Espírito Santo é o Deus que habita em nós, amém? E Ele não é uma força, Ele não é algo de força, Ele é Deus habitando em nossas vidas. E como nós estamos falando sobre este assunto, eu quero mostrar a vocês aí. Pode clicar outra vez. Outra vez. Isso. João 14, do 16 ao 31. Nós já lemos esse texto no início do nosso culto. Então eu vou pedir para você deixar aberta a sua Bíblia aí, para nós termos uma visão. Não vai dar certo esse negócio desse ventilador, Jesus Cristo. Esse trem vai levar meus sermões tudo para o Beléu. Vocês vão ver o pastor correndo atrás do sermão, o Espírito Santo correndo atrás dele, vai ser um Mauê. Desliga todos, quando desliga um, Jeová. Precisamos de ver isso. Hein? Aí, tinha que ser grande, meu filho. Mas não é 2 não, né? Não dá certo, não, que vai cair, gente. Pode ligar outra vez, a gente dá um jeito aqui. Não vai ficar todo mundo calor, não dá certo. João 14 fala sobre a questão do Espírito Santo nas nossas vidas. E Jesus, quando ele vai para o Pai, ele promete um outro Consolador que estará conosco. Que estará aí, agora pode ligar. Ah, pronto, resolveu. Que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que a gente imagina Espírito Santo como uma força, e algumas religiões colocam o Espírito Santo como uma força mesmo, e não como Deus. Acham que o Espírito Santo não é Deus. Então isto acaba criando uma situação um tanto quanto difícil. Porque se você olhar aí na sua Bíblia, em João 14, no versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso aqui, ele está dizendo assim: olha, eu sou o caminho. Está falando dele. Ele falou que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então Pai e Filho. E o Espírito Santo acontece aonde? A partir do versículo 16, quando ele começa dizendo assim: eu rogarei ao Pai, Deus Pai, e Ele nos dará outro Consolador. Quem era o Consolador dos discípulos que estavam até esse momento? O próprio Jesus, que estava ali. Mas chega um momento em que Ele está para ser levado ao céu. E agora? Eles vão ficar órfãos? Eles vão ficar sozinhos? Porque imaginem comigo, Jesus, Ele disse que Ele é Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu também. Ele diz que Ele é o caminho. Ele diz que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Agora, esse mesmo Jesus falou isso, agora ele está preso numa cruz. Ele falou de liberdade, está preso. Ele falou que Ele era o pão da vida e que Ele era a água da vida, e na cruz Ele diz o quê? Tenho sede. O mesmo Jesus que disse
que ele era a vida. Quando ele vai lá, na questão de Lázaro, ele diz: quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, morre. Então imagina a cabeça dos seus discípulos, como fica? Eles se sentem desamparados, totalmente desamparados, porque eles investiram a vida deles toda nesse projeto, que era o projeto do cristianismo, e agora eles se sentem abandonados por Jesus. E no primeiro slide, pode ir para o próximo aí, muitas igrejas caem em dois extremos quando vai falar sobre o Espírito Santo. O anterior, isso. Muitas vezes caem em dois extremos. Primeiro, alguns evangelhos priorizam uma relação cognitiva com Deus, ou seja, só de conhecimento, só conhecem Deus, não querem mais nada. E aí eu chamo esses de cabeção. O que é cabeção? É aqueles que só querem estudar, só querem aprender, aí conseguem fazer equações maravilhosas sobre o Espírito Santo, explica de trás para frente, frente para trás, teologiza. Eu acho interessante e importante o que nós estamos fazendo hoje aqui, nessa noite, nesses 3 dias, é teologizando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que nós não podemos ficar só focado na questão do conhecimento, porque se a gente ficar só focado na questão do conhecimento, a gente corre o risco de transformar Deus num conceito abstrato ou uma ideia. Deus deixa de ser um ser, de ser o Pai, para ser um conceito, uma ideia. Você quer ver? Toda vez que você começa a contar uma historinha para criança, como é que a gente começa a historinha de criança? Era uma vez, não é assim? Muitas vezes você, papai e mamãe, quando vai contar a historinha de Jesus para o seu filho, você conta da mesma forma. Era uma vez, meu filho, uma criancinha que nasceu lá em Belém, numa manjedoura, pobrezinho, coitadinho, no meio dos bois, no meio dos cavalos, jumento e tudo lá. E aí a criança associa que isso é uma fábula, da mesma forma que Joãozinho e Maria é. Só que nós sabemos que é real a história de Jesus. E o Espírito Santo também não é diferente, ele é real. E aí algumas igrejas pegam isso e começam a só estudar, e sabe tudo do Espírito Santo de forma teórica. É uma coisa, um risco que a gente corre. Por outro lado, tem outras igrejas que enfatizam a experiência carismática proporcionada pelo Espírito Santo sobre o risco de tornar Deus uma fonte de energia e poder. Ou seja, por outro lado, se por um lado umas igrejas só querem tratar a parte teórica do Espírito Santo, por outro lado, tem umas que só querem trazer a questão da experiência, da vivência do Espírito Santo ali, da questão carismática. Nada contra a questão carismática, pelo contrário, nós precisamos de ter um meio termo, a gente precisa chegar a um consenso de ter a experiência com o Espírito Santo e conhecê-lo também. Não só conhecer, não só ter um cabeção, porque senão a gente se torna uma pessoa fria e só cheia de conhecimento. Mas também, se a gente partir para o outro lado, de só as experiências carismáticas com o Espírito Santo, nós nos tornamos no perigo de sermos os fanáticos. Porque a gente tem que aprender que a gente não pode ser nem tanto e nem tão pouco. A gente precisa das duas coisas de caminhar. O conhecimento do Espírito Santo, que é o que nós estamos dando aqui hoje, e a experiência com o Espírito Santo, as questões carismáticas, precisam ser na nossa vida diária. E isso hoje, como nós falamos de manhã, quem estava aqui de manhã? Quem é avivado aqui? Resposta: prenderam de manhã, opa, faz vergonha. Quem é avivado aqui? Eu. A igreja é avivada? Não. A igreja não é avivada. A igreja para ter no Brasil não é avivada. A igreja para ter em Jardim Boa Esperança não é avivada. A organização não é avivada. Quem é avivado sou eu. A gente diz assim: quem é avivado aqui? Nós? Também não. Porque o avivamento parte de
Cada pessoa, o Espírito Santo atuando na vida de cada um individualmente. Então a gente tem que entender que a gente corre o risco de ou nos transformarmos em um cabeção, ou então a gente se transformarmos em fanáticos. Essas duas coisas a gente tem esse perigo, e a gente tem que trazer para o conhecimento junto com a experiência, tem que caminhar juntos, tá? Então houve uma época na igreja, estou dizendo da igreja presbiteriana, que nós estamos aqui, em que na igreja presbiteriana não se podia falar do Espírito Santo. Se falar do Espírito Santo era um Deus acuda. E isso na década de 80, não faz tanto tempo assim, eu devia ter uns 6 meses de idade naquela época, que eu sou novinho, não se podia. É tanto que foi proibido uma revista de escola dominical que a casa editora ia produzir alguma coisa assim, não chegou a produzir, mas foi proibido, porque não se podia falar, porque era uma coisa assim, muito velada, o Espírito Santo, porque a igreja não tinha que perder as suas tradições, e que não podia isso, não podia aquilo. Por outro lado, nós temos um dos pais da igreja, chamado Basílio de Cesareia. Ele diz o seguinte: não atenuaremos a verdade, nem por temor trairemos nossa aliança. O Senhor nos transmitiu como doutrina obrigatória e salvífica que o Espírito Santo está na mesma ordem que o Pai. Cientes da salvação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, abandonaríamos o modelo de salvação que recebemos por meio do Filho, que é um. Ele, o Espírito Santo, que é um, se religa ao Pai, que também é um, e por si completa a trindade bem-aventurada, digna de todo louvor. O que Basílio de Cesareia está dizendo aqui é que a gente não pode fugir da doutrina de que há Pai, Filho e Espírito Santo. E não tem como nós falarmos que existe o Pai sem o Filho, falar que existe o Filho sem o Espírito, falar que existe o Filho sem Deus, e por aí vai. Não tem como. Ou a gente assume que existe um, ou a gente fica perdido. E aí entra um problema, que é a questão da ordem que a gente coloca. Quer ver? A gente fala que é trindade, né? Então a gente fala que a primeira pessoa é quem? É Deus. A segunda é Jesus. E a terceira? Isso é heresia. A gente fala, mas é herético. Sabe por quê? Foi ensinado a gente falar assim, enumerar e tudo, mas não tem como enumerar, meus irmãos. Porque Deus Pai é Deus Pai. Deus Filho é Deus Filho. E Deus Espírito Santo é Deus Espírito Santo. Não tem como você misturar as bolas. Senão você faz um angu de caroço. Eu sou mineiro e falo assim: angu de caroço, quando você faz um angu e vai jogando, e no meio do negócio você começa a bater, e aí já criou bola de fubá, não tem mais como você resolver o negócio. Então a gente precisa de colocar esses pontos para a gente entender bem quem é o Espírito Santo. Pode passar aí. A divindade do Espírito Santo. Primeiro, a gente não pode fugir da doutrina, e ela nos diz que o Espírito Santo também é Deus. A ele são atribuídos nomes divinos. Se você olhar no Novo Testamento, ele é chamado de Espírito Santo. Se você olhar no Velho Testamento, ele é chamado de Espírito de Deus. Quando a gente olha lá, quando fala sobre o Espírito de Deus, que veio lá em Ezequiel, que soprou sobre o vale de Alto Seco, se você olhar os profetas do Velho Testamento, eles vão sempre estar falando sobre o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é nada mais nada menos do que o Espírito Santo. A gente fala, o Espírito Santo apareceu no Novo Testamento. Não. Desde a criação, lá na criação, ele já estava. Quando a gente fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não é? Então o Espírito de Deus já estava ali. Não pense que aquilo ali era uma questão simplesmente de verborragia, de jogar a palavra fora. Não, o Espírito de Deus já estava ali.
A eles são atribuídos nomes divinos, atributos divinos e obras divinas. As obras externas da Trindade são indivisíveis. E louvor, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Esse é o credo niceno, que fala sobre essas questões que a gente não pode fugir da doutrina da Trindade. Ela nos diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo também é Deus. A divindade do Espírito é demonstrada em sua plena igualdade com o Pai. E aí a gente tem várias fórmulas que atestam isso na Bíblia, que a gente vai chamar de fórmulas trinitarianas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou Espírito Santo, Filho e Pai, ou Filho, Pai e Espírito Santo. A gente já comumente colocou nessa ordem, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas qualquer ordem que apareça, as coisas aí, esses nomes, eles vão estar sempre em pé de igualdade. Porque quando a gente coloca Deus Pai é a primeira pessoa, Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade, então a gente colocaria assim, a gente colocaria ele aqui, ó, primeira pessoa da Trindade. A segunda pessoa, ela vem depois de quem? Depois da primeira, não é assim? Primeiro, segundo, terceiro. Então seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então seria assim: Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo, coitadinho, lá no cantinho, lá embaixo, coitadinho, passando na cabeça dele. Ô meu filho, você é o caçula do negócio aqui. E não é assim. Ele é filho caçula. Ele é Deus. Ele é igual Jesus, igual o Pai. Primeira fórmula trinitariana, a fórmula batismal. Olha o que diz aí, você pode ler junto comigo? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem? Do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente batiza, igual batizamos a nossa irmã Frauzina, nossa doida, batizamos em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pastor, mas está na mesma ordem que o senhor falou. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Na forma do batismo, ele aparece nessa sequência aí. Mas e na questão dos dons espirituais? Que a gente, muitos momentos, as pessoas dizem que os dons espirituais passaram, não são mais para hoje. São para hoje sim. Porque se não tivesse na Bíblia, irmãos, eu ia falar, não é para hoje, só para o passado, para aquela época dos discípulos lá. Os dons continuam seguindo e continuam atuando hoje na igreja de Jesus, amém? Nós precisamos ter isso acordado dentro do nosso coração e da nossa mente. Os dons são para hoje. Nós não podemos simplesmente dizer assim, eles foram para o passado. Não, é para hoje sim. Os dons espirituais, leia junto comigo. Olha, os dons são diversos. Vamos ler juntos? Mas o Espírito é o mesmo. Olha então quem é? Espírito, está com letra minúscula? Maiúscula, né? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quem é esse Senhor? Jesus. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus. Quem é esse Deus? Pai. Então olha o texto. O texto diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito, esse Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E também há diversidade no mesmo serviço, mas o Senhor, esse Senhor é quem? Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aí nos dons. Na bênção apostólica, como é que aparece? A graça do Senhor Jesus e o amor. Vamos ler? De Deus. Mas está com medo de ler, gente? Vocês não estão enxergando. Está ruim? Eu acho que a letra está pequena, né? Quem fez isso, meu Deus? Mas não era essa letra não, hein? Não era não. Mas quem fez isso fez. Caramba, cara. Foi o pastor Vasco que fez esse negócio, gente. Caramba. Um dia eu aprendo. Vamos lá. Na bênção apostólica nós estamos, né?
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Qual é a ordem que está aí? Primeiro quem aparece? Jesus, depois quem? Deus, e depois o Espírito. Olha, já bagunçou a ordem novamente. Aí se você olhar, volta um pouquinho a outra, os dons espirituais. Aí aparece agora quem primeiro? O Espírito, depois Jesus e depois Deus. Então, olha a ordem, está vendo? A gente coloca, numa ordem a gente coloca Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na outra a gente coloca Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai. Na outra a gente coloca o Espírito primeiro, depois... Vou explicar isso. Pode ir para outra. Na obra da salvação, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e a paz vos sejam multiplicados. Pedido. Não, tá certo, aqui. Eleito segundo a presciência de Deus, quem? Deus Pai, em santificação do, que é o Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, o Filho, na fé santíssima, que Judas fala, é o que mantém a minha fé a sua firme. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando aonde? No Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe o que os autores bíblicos querem nos mostrar. Eles querem nos mostrar que não existe uma ordem de Pai, Filho e Espírito Santo e nem uma hierarquia. Em qualquer sentido que você for colocar, você vai colocar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Não importa a ordem, porque os três são um e eles estão em pé de igualdade. Amém? A gente entende assim. Só mantém aí, tá? Mantém aí. Só que existem duas formas de trindade, que é a trindade imanente e a trindade econômica. Vou explicar para vocês o que é isso. A trindade imanente, ela está na eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão no mesmo pé de igualdade. Mas a trindade econômica, ela acontece na história. Porque pensem só, Deus Filho foi gerado por quem? A Bíblia diz, no nascimento de Jesus, vamos lembrar, não estou suspeito, mas vamos lembrar. No nascimento de Jesus, quem gerou lá o feto? A Bíblia diz que foi o quê? O Espírito Santo. Então, lá existe uma subordinação histórica, tá? No tempo, na história, existe uma subordinação histórica. Na eternidade não existe essa subordinação. O Pai não está subordinado ao Filho, o Filho está subordinado ao Pai, o Espírito Santo está subordinado ao Filho, nem ao Pai. Não existe isso. Mas agora, na história, o Jesus histórico, no tempo histórico que ele viveu na terra, ele foi subordinado. Por quê? Porque ele, quando ele orava a quem? Ao Pai. Então, quando ele orava, no nascimento dele, acontece isso. Ele é gerado pelo Espírito Santo. No batismo dele, quando Jesus vai ser batizado, como é que coloca? Aparece, quais as figuras que aparecem? Da pomba, que é o símbolo do Espírito Santo lá, uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ali estão as três figuras da Trindade. E o Espírito Santo, onde aparece nisto? Aonde Jesus foi batizado com água, o Espírito Santo paira sobre Jesus naquele momento. O que acontece? É o eco da criação, lá do Gênesis, quando a Bíblia diz que pairava sobre as águas. Então, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Jesus agora está sendo batizado, o Espírito vem sobre Jesus,
E diz assim, agora está mostrando, olha, e a voz do céu diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ali estava acontecendo a manifestação da Trindade no Novo Testamento. E isso, irmãos, é a questão assim, de mostrar que os três são invisíveis, embora há subordinação no tempo econômico. Aqui nesse tempo de terra, no tempo em que Jesus histórico viveu, existiu uma subordinação sim. No ministério de Jesus, ele operou sobre o poder do Espírito Santo. Na morte e na ressurreição de Jesus, quem operou? O Espírito Santo. E aí sim, agora pode trocar aí. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal, chamado de presença auxiliadora ou paráclitos do grego. E ao Espírito Santo são atribuídos, ele tem atributos pessoais. Quais são esses atributos? Ele tem inteligência, ele tem vontade, sentimentos, assim como fala, testifica, ordena, revela, luta, cria, intercede, vivifica os mortos, e tem ciúme. Geme com gemidos inexprimíveis, tem ciúme da gente. Glória a Deus que tem, né? Porque me ama muito, amém? Te ama também. Agora deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui nessa noite, não sabe ainda, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, sabia, cara? Você está pensando que não está? Está sim. É Ele que está te incomodando aí, ó. É Ele que está te incomodando para no final você aceitar Jesus. Você nem sabia que você vai aceitar Jesus, né? Mas você vai. Tá? Você tá de bobeira. Achou que não, mas é assim, meu filho. A gente vem para casa de Deus assim, pensando, se cantando, né? Vamos passear no bosque, enquanto o irmão não vem, aí a graça de Deus vai para o coração, pum, acabou. Não tem para onde correr, amém? Não tem para onde você correr, meu filho. Se a graça de Deus vai no seu coração, nessa noite, você é o escolhido de Deus, você vai se quebrantar na presença do Senhor e não tem jeito. Você pode correr à vontade que Deus vai te buscar onde você estiver, meu filho. Deus vai te buscar. Ele tem atributos pessoais, pode passar. O Espírito Santo na vida de Jesus, em Atos 10, que diz que o Espírito de Deus habitou em Jesus, atuando em seu nascimento, vida, morte e ressurreição, já falamos. Foi mediante o Espírito de Santidade que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. Deixe-me dizer isso, Filho de Deus com poder, porque muitos se arvoravam em ser chamados filhos de Deus, quando Jesus veio. Ah não, mas ele que falou isso. Não, ele falou isso porque ele realmente é o Filho de Deus. Só que antes dele, nos 400 anos de silêncio que houve, que a gente chama de período interbíblico, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, 400 anos em que Deus não falou nada, que é chamado período interbíblico ou período do silêncio. Nesse período apareceram N Cristos, N Messias, entre aspas. Foi nesse período em que os livros apócrifos e chamados pseudepígrafos foram criados. Porque quando Deus não fala e o homem quer falar, fala besteira. Esse é o problema. Deus ficou durante 40 anos sem falar e aí eles resolveram escrever esses livros, só escrever besteira. Serve até para poder a gente como cultura, para a gente ler. Né? Minha esposa leu, eu já li, serve até como cultura, mas ensinamento bíblico, como diz os teólogos, um assim diz o Senhor, não é. Então durante 400 anos Deus não falou, e falou assim, nós vamos falar no lugar de Deus. Aí quando o homem quer falar no lugar de Deus, Deus não está falando, meu filho, é um perigo. Pode passar aí. O Espírito Santo na vida de Jesus. Qual foi a primeira obra que Jesus realiza depois que é elevado ao Pai? Primeira obra é o envio do Espírito Santo. Primeira coisa que acontece, Jesus vai para o céu e diz assim, enviarei outro Consolador. E aí quando ele vai, que ele é assunto aos céus, vem o Espírito Santo, e em Atos 1, 7, 8 diz aí, respondeu-lhes, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quando é que os discípulos deveriam sair de Jerusalém? Quando fossem revestidos de poder. Então eles já tinham conhecimento cognitivo, mas eles precisavam de quê? De agora uma experiência de fogo mesmo. É isso mesmo que eu estou dizendo, é fogo de Deus na sua vida. Você precisa disso, amém? Senão você só fica com conhecimento. Conhecer sem experimentar não é legal, não é bom. Senão você vai ter só uma ideia assim, Você precisa experimentar isso na sua vida. Você precisa experimentar os dons na sua vida. Você precisa experimentar esse fogo ardendo dentro do seu coração. E quando o Espírito vem, ele vem lá no capítulo 2 de Atos. Porque até então, como era a questão do Espírito Santo? No Velho Testamento, como funcionava? Os profetas falavam em nome de Deus, usados pelo Espírito de Deus, mas eles eram tomados, falavam, levantavam, tanto que Deus, quando vai falar com Ezequiel, fala com ele assim: põe-te de pé e eu falarei contigo. Ou então vem assim: veio o Espírito do Senhor sobre mim, veio o Espírito de Deus. Vejam os Velho Testamento, os profetas, vocês vão sempre olhar e vai ter sempre esses textos. Veio o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus vinha, tomava o profeta, ele falava em nome de Deus, profetizava, trazia uma palavra para a nação, ou para determinada pessoa, X, ou para um rei, ou para uma situação de dificuldade, como Elias, Eliseu e tantos outros profetas Deus usou num momento difícil da nação. Mas depois o Espírito era tirado. Não existia essa questão que existe hoje. Por isso que Deus, Filho, quando vai para o Pai, ele fala assim: olha, mas mandarei outro Consolador que estará convosco. E aí lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quê? Meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo, amém? Amém. Não é pouquinho não, hein? Não é pouquinho, é muitão. Precisa ser repleto, transbordando, cheio de unção, para onde passar, está transbordando o Espírito Santo. Amém? Amém. E vocês estão muito graça hoje, não estou achando que vocês estão muito engraçados. Amém? Amém. É isso, irmão, dá glória a Deus. Né? Aí a gente vai, aonde a gente vai, a gente tem que estar cheio de Espírito Santo, transbordando, exalando. Tem que ser assim. Carlos, toda vez que me encontra, ele fala: mesmo perfume. Já conhece o perfume. Aí, a gente onde vai tem que ser conhecido assim, né? Tem o perfume? Tem. Mas tem que ser conhecido como crente, lavado, remido, enxaguado e quarado no sangue de Jesus. Entenderam como é que funciona o trem? É assim. Então o Espírito Santo veio sobre eles, e eles passaram a falar em outras línguas, manifestação dos dons, segundo quem concedia? O Espírito concedia que falassem. Pode passar, meu filho. O Espírito procede do Pai e do Filho. Olha que diz assim, interessante. O Espírito é o Espírito de Cristo, no mesmo sentido que é o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele é Espírito de Deus, ele é Espírito de Jesus, mas ele é Espírito do Espírito também. Mas o Espírito Santo é só Espírito Santo? Não. Ele é Jesus e ele é Deus. E Jesus? É só Jesus? Não, ele é Espírito Santo e Deus. E Deus? Ele é Deus e ele é Espírito Santo também, e é Jesus.
E como disse ele na sexta-feira, né? E o que existia antes de Deus? Deus. Mas e antes de Deus? Deus. Mas, gente, e antes dele existir? Existia Deus, porque Deus autoexiste, não existe nada sem Deus. Nada que acontece na nossa vida está sem Deus, porque se a gente tiver um Deus que começou, a gente também tem um Deus que termina, e Ele é eterno, Ele está na eternidade para todo sempre, amém. Amém? Ele não é um Deus que é começo. Nós temos uma vida infinita, não é isso? Nós vamos ter infinitos. Por quê? Porque nós tivemos um início. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Quando eu penso assim, que quando eu era criança, e isso não faz tanto tempo, eu pensava assim, gente, eu sou criado em imagem e semelhança de Deus. Então Deus é bonito pra caramba, né? E quando eu olho no espelho, gente, eu falo assim, não, Deus é muito bonito. Porque olha, todo dia eu pergunto ao espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Adivinha o que ele responde? Nada. E eu louvo a Deus porque ele não responde nada. Se ele respondesse, eu ia correr muito. E quando eu creio que ele cala consente, então eu sou bonito. Pronto, tá bom. Se você não achar, o problema é seu, o espelho é de casa acha. O Espírito, o Espírito Santo não é eternamente gerado como Filho, mas procede do Pai e do Filho. Olha o que diz aí João 15, 26. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim. Quem está falando isso? Jesus. Entenderam? Ele é Espírito, não é eternamente gerado como Filho, mas procede do Pai e do Filho. Por quê? Porque teve um momento em que o Filho na história precisou de ser gerado, para que nós entendêssemos a questão de Deus, que era um Deus que saía do seu trono de glória e vinha em direção do homem e morresse na cruz por nós. Pode passar. Em virtude do Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, ele é descrito como ser pessoal, que mantém com o Pai e com o Filho a mais estreita relação. Olha o que Agostinho de Hipona fala sobre isso nos pais da igreja. O Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unidos em um vínculo de amor. Ou seja, os três juntos. E se a gente for falar assim, já deram vários exemplos de Espírito Santo, né? Da Trindade. O Espírito Santo é como um bolo, você faz com farinha, ovo, leite. O Espírito Santo é igual ovo, você tem gema, clara e cássia. Meus irmãos, não tem nada nesse mundo que possa se... falei Trindade, falei Espírito Santo, não, Trindade, né? Querem dar exemplos da Trindade. Não tem como. Lembra, o pessoal que é antigo aí, Dona Penha, né? Dona Marina, esse povo mais antigo assim, que tinha em casa aquele negócio chamado 3 em 1. Só lembra disso, Dona Marina? Tinha aquele negócio chamado 3 em 1. Cris lembrou agora, porque na casa dela eu sei que tem. Tinha um 3 em 1 que era lá um negocinho, um toca-disco, né? Desse tamanho assim, vinil. Um negocinho assim, pequenininho, tamanho de teclado, mais ou menos assim. Tinha o toca-disco de vinil, não era assim? Tinha a fita cassete. Eu não sei o que é isso não. Eu vi no YouTube semana passada, para fazer a mensagem, eu vi negócio de disco vinil, não sei nem o que é isso, como é que funciona. Fita cassete, não conheço, sei nada disso. E o rádio? Aí eles falavam que o Espírito Santo era igual o 3 em 1. Era o CD, não, o CD já era na minha época, né? A fita cassete, o vinil e o rádio. Só que não existe isso, irmão. Não existe ele ser só um aqui. Não existe só ele aqui. Não existe só ele lá. Existe um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Pode passar aí. O Espírito Santo na criação e salvação.
O Espírito Santo age na criação como doador da vida e como aquele que qualifica os homens para as suas tarefas. Então, quando o Espírito lá na criação, ele sopra, e a palavra que é usada é ruá, que é o exalar de Deus no homem, e o homem torna-se alma vivente. Quem estava ali? O Espírito Santo. Quando vai criar o homem, o que a Bíblia diz? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já ouvi dizer que isso é plural majestático. Não é. Isso aí é trindade já lá no início da Bíblia falando sobre isso. Ele inspirou a Escritura. Diz que toda palavra é divinamente inspirada. Ele chama os pecadores, aplica os benefícios da salvação aos que creem, justificando, regenerando e santificando, e edifica a igreja por meio dos meios da graça. Deixe-me dizer uma coisa: ele inspirou a Bíblia, toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, os autores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Ele chama os pecadores. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é quem? É ele quem está te convencendo essa noite, meu querido. É ele quem está aí te incomodando, falando ao seu coração. E talvez você pense assim: eu estou num congresso, num estudo, não tem nada para aceitar Jesus aqui. Tem sim, porque ele está nesse lugar e quer falar ao seu coração. Eu me lembro que há uns domingos atrás eu vim pregar aqui na igreja, estava pregando aqui na igreja, e Deus me deu uma palavra, e a palavra era assim: porque como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vida do Filho do Homem. Quando eu olhei para a igreja, só tinha crente. Falei: Jesus, vou falar de volta de Jesus para crente? Todo mundo que está aqui já está acostumado, não tem ninguém aqui que é crente, visitante primeira vez. E aí eu preguei a mensagem. Falei: quem sabe tem alguém aqui ainda que é membro da igreja que, se Jesus voltar, fica para trás, né? Então, pregar para avisar, né? Para não deixar ninguém para trás. Naquela noite, fiz o apelo. E fui fazendo apelo. E quem? Aceitou Jesus? Dona Flauzinha. E aí? Vai entender um negócio desse? Quantos anos? Os filhos, familiares aí. Quantas vezes você já convidaram a Dona Flauzinha para a igreja, já falaram de Jesus, já pregaram, levaram a culto, evangelismo? Deus, quando tem que fazer, faz na hora dele. Amém? E essa noite pode ser a sua noite, meu filho, em nome de Jesus. Essa noite pode ser a noite da sua libertação. Você encontrar Jesus, ter uma nova vida, uma nova caminhada, sair dessa vida que você está, porque o Espírito de Deus está aqui e Ele é poderoso para te libertar em nome de Jesus, trazer uma nova vida ao seu coração. Você verdadeiramente abrir o seu coração e falar: Jesus, eu estou aqui, eu preciso da tua graça e eu preciso de ser consolado pelo Espírito Santo. Por quantos caminhos você tem andado chorando? Por quantos caminhos você tem andado vivendo uma vida miserável? E nessa noite quero dizer que o Espírito Santo está aqui e Ele quer te assistir, quer ser seu consolador, quer estar ao seu lado, quer estar com você, dizendo assim: não desista da caminhada. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Se nós valorizarmos o Espírito, nós teremos, primeiro, uma vida centrada em Deus. Nós necessitamos praticar o autoexame para distinguir entre o que procede do Espírito Santo e do nosso próprio Espírito. O que é Espírito de Deus e o que é carne pura. Amém? A gente precisa vigiar nisso. Porque muitas vezes a gente pensa assim: Espírito de Deus não é nada, é coisa da carne. É carne pura, parece açougue. Tem coisas aí que a gente acha que é Espírito de Deus, mas é Espírito de porco, não é Espírito de Deus. Então, a gente precisa de discernir. E como é que a gente discerne? Quando a gente tem uma vida centrada em Deus. Como é essa vida centrada em Deus? Através da leitura da palavra e da oração. Joelho no chão. Leitura da palavra e vida de oração. Isso é uma vida centrada em Deus. Se você valoriza o Espírito, então você terá uma vida no mundo e para o mundo. O que é uma vida no mundo e para o mundo?
Quem é cheio do Espírito Santo não tem aquela questão de você chega no ambiente, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela já chega assim, né? Parece um fantasma, né? Aquele negócio assim, eu sou cheio, não toque em mim não. Não toque em mim que eu sou cheio do Espírito Santo. Ó, tocou em Jesus, sai a virtude. Tocou nesse abençoado, sai a vertigem dele. Porque está se achando. Quem se acha cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz o quê? O que pensa está em pé, olhe para que não caia. Quem é cheio do Espírito Santo não é prepotente. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de humildade, banhado na humildade de Deus. Uma vida e para o mundo, precisamos interagir com a criação, com alegria e responsabilidade, com sensibilidade para os necessitados. Quem já foi à praia aqui? Eu já fui, amo minha praia, gente, eu gosto demais da praia. Como eu gosto da praia. E eu gosto da praia assim, não é para ir à praia rapidinho não. É para ir à praia, chegar lá, cara, 8 horas da manhã, né? E sair 8 horas da noite. Passar o dia na praia. Vocês precisam de ver, a gente ocupa quase um quarteirão na praia, eu e minha esposa, sozinhos. A gente leva cadeira, 4 guarda-sóis e aquele negócio de gelo com refrigerante, leva uma outra bolsa com não sei o que, e leva farofa, arroz, frango, aquele negócio tudo. Aí o frango cai no meio da areia, a gente pesca a farofa e come e faz uma festa. É uma benção. É uma benção. É bom você levar frango com farofa para a praia, porque se o frango cair, você pensa que é farofa, você come assim mesmo, não está sujo, meu filho. Vai aprendendo, vai aprendendo. Leva frango para a praia, leva farofa também. Se ele cair no chão, você pensa que é farofa, meu, pronto, feliz da vida. Mas quando eu vou para a praia, meus irmãos, e eu entro dentro d'água, aquela água gelada, eu falo assim, glória a Deus! Foi o meu Deus quem criou esse mar, eu posso participar dele. Eu vou tomar banho na praia, ó, cheio da unção do Espírito Santo. E acha que se aparecer um capeta lá para tentar me atrapalhar, ele vai sair correndo no nome de Jesus, porque é o lugar meu. Aquilo lá foi criado, foi para mim, não é para ele não. Fui numa praia uma vez, chegou lá, tinha um negócio lá estranho lá, umas flores boiando, quase pensei, epa, vou fazer um arranjo com esse negócio aqui agora. E as pessoas perguntam, mas você vai ficar aqui? Não tem problema. Já tem gente que fala assim, mas tomar banho nessa água cheia de flor. Quem fez foi meu Deus. O mar foi o meu Deus. Quem tem interesse é eles de mim, não eu deles. Que a Bíblia disse, maior é o que está em mim do que está no mundo. E eu estou cheio do Espírito Santo. E você também, amém, meu irmão? A gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Uma vida diária sobre a sua ação. A gente deve lembrar que o Espírito de Deus que cria, liberta, reconcilia e renova, atua no que é comum e habitual, e através de quem quer que seja. Não é só sobre o pastor não, não é só sobre o presbítero, não é só sobre o diácono, não é só sobre a liderança dos ministérios da igreja, é sobre todos. O Espírito de Deus veio sobre todos. Uma vida de resistência, pode mudar, uma resistência e esperança. A Bíblia diz o seguinte: sabemos que nos sofrimentos do presente, o Espírito nem sempre nos livra, mas nos ajuda na nossa fraqueza. Gente, depois se você quiser, você lê esses textos aí na sua Bíblia, mas é Ele quem nos ajuda na nossa fraqueza. Porque tem um cântico que a gente fala assim, quando penso que sou fraco, forte eu estou, né? Não tem? Meu filho? De quem? Da boa? Bruna Carla, né? Me leva a lugares impossíveis, quem sabe? Me torno um vencedor, estou sentindo minha força ir embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. Não é assim? O Espírito de Deus, quando ele está passando pelo momento de luta, pelo momento de tribulação, pelo momento de fundo de poço, o Espírito vem e nos leva além, queridos. Isto é ser ajudado na fraqueza. Uma vida comunitária. Jesus enviou seu Espírito para a comunidade de seus seguidores.
Temos a promessa dos dons do Espírito Santo que nos capacita a vivermos juntos, cuidando dos outros. E aí a gente termina com o credo de Anastácio, um dos pais da igreja também, em que diz assim: uma vida de confissão de fé. A fé católica, quando diz católica, veja que nós não estamos colocando aqui romana. Católico significa universal, o mundo todo, a fé do mundo todo. Estou colocando católico porque é o texto que está no credo de Anastácio. A fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, a outra do Filho, a outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória coeterna à majestade. E nessa Trindade nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. Porém todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De modo que, em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. E eu quero terminar com essa frase: toda a vida cristã é vida no Espírito. Não tem como fugir disso. Toda vida cristã é vida no Espírito. Não tem para onde fugir dessa questão. Ou nós temos vida no Espírito, ou a gente não tem. E por mais que você pense que você nessa noite tenha vindo a simplesmente assistir um congresso, eu quero dizer uma coisa: você está enganado. Você veio porque Deus te trouxe para esse lugar. Quem te trouxe foi Deus. Eu vim para assistir a ordenação do Sandro, ou vim para assistir o batismo da Flauzina, eu vim para ver o Carlos está aqui nessa noite. Não importa o que você acha que você veio fazer aqui. Eu quero dizer que você veio aqui foi porque o Espírito de Deus te trouxe nesse lugar. Foi Deus que te trouxe aqui. E é Ele quem faz o querer como o realizar. Como dá para você pôr em pé nesse momento? E o Espírito Santo, primeira coisa que acontece é que Ele é consolador das nossas vidas. E nessa noite, talvez você tenha entrado neste lugar e o seu coração esteja precisando do consolo de Deus. Você entrou aqui triste, abatido, preocupado com questões que precisam de ser resolvidas, e você não tem uma solução para isso, meu querido. E eu quero te dizer, graças a Deus, que você não tem essa solução, porque é Deus quem vai dar, no nome de Jesus. Tem alguns visitantes, não importa de que igreja você é, mas se nessa noite você entrou aqui, você é membro dessa igreja ou membro de outro lugar, de outra igreja, mas você entrou com o seu coração preso e precisando que o Espírito Santo venha sobre a sua vida como consolador, eu quero te convidar agora, em nome de Jesus, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Se você precisa disso, Deus te abençoe. Venha em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ele é o Espírito Consolador, é o Espírito de Deus que consola os nossos corações, que está conosco todos os dias, que trabalha em nossos corações, que fala conosco. Se nessa noite você quer aceitar Jesus como seu Salvador, Espírito de Deus, vai falando agora aos corações. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Você que está aqui, sai, em nome de Jesus, vem à frente, não fica enrolando Deus não, tá? Porque o Espírito Santo está falando no seu coração. O Espírito Santo está falando no
seu coração, e esse é o momento seu. É o momento de você tomar a sua decisão na presença do Senhor, como esses amados que estão aqui. O Senhor está neste lugar, amém? Sobre o trono do céu. Abençoa, Senhor, essas vidas que nesta noite, Senhor, clamam pelo consolo do Senhor, clamam, Senhor, pelo
socorro que vem do alto. Pai, que olham para o alto e perguntam: